I like coffee. I like to drink beer. Japan is like Brazil? Se você está começando seus estudos em inglês e você não sabe como usar o verbo to like, don't worry about it. Eu vou explicar para você nesse vídeo. Like tem dois significados, um como verbo, outro como adjetivo, e eu vou falar para você nesse vídeo sobre isso. Vamos começar com like como verbo. Like é um verbo regular, ou seja, quando ele está no passado simples e no passado particípio, né, aquelas duas colunas dos verbos regulares, ele vai receber o ed no passado. Em ambos os passados, passado simples e passado particípio. O like, quando você usa você usa ele como verbo para expressar algo que você gosta. Por exemplo, I like coffee. Eu gosto de café. Nesse caso, o café é um substantivo, ou seja, tudo aquilo que dá nome a alguma coisa é um substantivo e café é um deles. Então você vai usar o like para expressar que você gosta de alguma coisa. Então, I like coffee, eu gosto de café. I like pasta, eu gosto de macarrão. I like pizza, eu gosto de pizza. Então, todas as vezes que você quiser falar que você gosta de alguma coisa, você vai usar o verbo like, que é o verbo to like. O verbo like vai receber o S na terceira pessoa. Então, quando você falar he, she, it, vai ser likes. Então, I like, you like, he likes, she likes, it likes. E aí vem you again, you like, we like, and they like. E todas as vezes que você for usar o verbo to like junto com outro verbo, você vai ter que colocar a preposição to. Então, por exemplo, o verbo to speak, que é o verbo falar, você vai falar I like to speak. Então, like, to, speak. Então, note que você tem dois verbos aí, o verbo to like e o verbo to speak, e aí por isso que você precisa colocar o to no meio. Você poderia falar, por exemplo, eu gosto de jogar futebol. I like to play football. Você aplica a mesma regra aqui, colocando o to, tá? Ou você pode colocar o segundo verbo no ing. Também pode. Se você não colocar o to, que é como se fosse uma ponte entre um verbo e o outro, você vai usar o ing. Então, você pode tanto falar I like to play, como I like playing, tá? Colocando o ing ao invés do to. Para fazer negativas com o like, você tem que usar os verbos auxiliares, tanto do e does para o presente, como did para o passado simples, tá? Então, você vai usar os verbos auxiliares para isso. Então, por exemplo, do you like pizza? Você gosta de pizza? Aí você pode responder, no, I don't like pizza. Não, eu não gosto de pizza. Ou se você quiser falar, você pode falar, I like pizza, normal, né? Agora, no did, você pode responder com yes, I did, por exemplo. Did you like this pizza? Você gostou dessa pizza? Did you like this pizza? E aí você pode falar, yes, I did. Sim, eu gostei. Ou você pode falar, yes, I liked this pizza. Então, nota que eu estou usando aqui já o verbo to like no passado simples, usando o ed. I liked this pizza, tá? Então, na forma negativa, você vai usar, tanto no presente quanto no passado, os verbos auxiliares para ajudar, porque like, assim como outros verbos, é uma palavra de ação. E agora, mudando para a preposição. Eu falei lá no começo que era adjetivo, não, é uma preposição. Like também pode ser usado como preposição, e aí, nesse caso, não tem conjugação. O like você vai usar para fazer uma comparação. Por exemplo, lá no início eu falei assim, Brazil is like Japan, or Japan is like Brazil. O que eu quis dizer com essa frase? O Brasil é como o Japão é como o Brasil. Então, nesse caso, like já não vai ser aí o verbo gostar. Ele vai significar como, mas um como de comparação. Então, você comparar uma coisa com outra. Você pode dizer assim, I like pizza just like I like pasta. Então, eu gosto de pizza tanto quanto
eu gosto de macarrão. Então você usa o primeiro like aqui como verbo, né? E o segundo como a preposição como. Então, I like pizza. Então, eu gosto como pizza. Nessa comparação. Toda vez que você for fazer uma comparação, você vai usar o like nesse sentido. Então, o like é o como de comparação. Como eu expliquei, ele não tem conjugação nesse caso. Mas agora, para a gente entender todos os significados de like, né, temos mais alguns significados, vou entrar aqui no mapa mental e vou passar para você de forma mais profunda para que você entenda como usar o like de forma perfeita aí no seu inglês. Let's go! E antes de continuar com o resumo da nossa aula, eu tenho um convite para te fazer. Aqui na descrição desse vídeo tem um link onde você vai conhecer o método Ferramentas da Fluência, que é a minha plataforma com diversos métodos de inglês. Nesse link, você vai receber um vídeo com todas as informações sobre como essa plataforma e esses métodos de inglês funcionam, assim como todos os outros bônus que a gente vai oferecer para você. Como, por exemplo, Conversations em grupo, onde você vai ter aulas ao vivo diretamente comigo. Então é só clicar para receber mais informações. Agora, bora para o nosso resumo. Alright, ok. Agora vamos aqui para o nosso mapa mental, onde eu vou dar mais exemplos e ir um pouco mais profundo na explicação que eu acabei de dar para você. Então vamos lá. Verbo like. Então like aqui como verbo, tá? Então ele é usado com verbos regulares, ok? Na verdade, perdão, é um verbo regular. Like é um verbo regular. E aqui está a conjugação completa dele. I like, you like, he likes, she likes, it likes, we like, you like, they like. Então você nota que aqui, como eu já tinha explicado, na terceira pessoa do singular, he, she e it recebe o S e fica likes, tá? E aqui a gente tem a tradução de todas elas. For example, I like coffee, you like beer, he likes to speak English, she likes to put on makeup, it likes to walk in the park, we like country music, you like playing video game, they like to work hard. Então, eu gosto de café, você gosta de cerveja, ele gosta de falar inglês, ela gosta de colocar maquiagem, fazer maquiagem, gosta de andar no parque. Então, it, imagina que a gente estivesse falando aí de um cachorro, né? A gente não pode usar he, she. Tem gente que usa, mas gramaticamente falando, o it tem que ser usado nesse caso aqui. Então, it likes to walk in the park seria aí como se eu estivesse falando de um cachorro ou um gato que gosta de andar no parque. E aí, ao invés de falar cachorro ou gato, ou o nome do animal, eu falaria usando o sujeito próprio para animais, que é it. Então, it likes to walk in the park. Aí nós seguimos aqui com we like country music. Nós gostamos de música country ou música sertaneja, como preferir. Vocês gostam de videogame, né? Vocês gostam de jogar videogame. Então, note que aqui, ó, like, ele não está usando a preposição to, a you like to play. Ao invés, aqui nesse exemplo, o play, que é o segundo verbo, né, que é um verbo regular, ele está vindo na forma ing, né? Então, quando você, né, já expliquei isso antes, quando você não usar o to, o segundo verbo tem que vir na forma ing. Então, you like playing video game. Vocês gostam de jogar videogame. Lembrando que aqui a gente está traduzindo como vocês gostam, mas o you é o mesmo, não muda, tá? E aqui, they like to work hard. Eles gostam de estudar duro, de estudar bastante, ok? E aí nós temos aqui perguntas e resposta. No simple present, nós podemos usar aí com os verbos regulares do e das. Então nós temos a primeira pergunta aqui. Do you like football? Aí na afirmativa, temos aqui yes, I do. Sim, eu gosto. Ou você poderia falar de forma completa, yes, I like it. Então nota que esse it aqui está substituindo o football, para você não precisar repetir. Então você usa só o it nesse caso aqui. Então I like it, e a pessoa já entende que você se refere ao futebol. Na negativa a mesma coisa, só que ao contrário, no I don't, ou no I don't like it. Então aqui usando o verbo auxiliar do
na forma negativa, que fica do not, e aí a gente faz na forma contraída, don't, e aí nós temos essas duas formas aqui, a forma curta e a forma um pouco mais longa, e aí a gente usa o it. No, I don't like it, ok? E aí nós temos o simple past, fechando aqui. Ao invés de nós usarmos do, nós vamos usar o did. Did you like the food? Você gostou da comida? Afirmativa. Yes, I did. Yes, I liked it. Então nota que aqui, ó, no caso de fazer na forma longa na afirmação, eu tenho que colocar o verbo na sua forma passada, passada simples, que aí recebe o ed. Então fica liked. Então, yes, I liked it. Então nota que eu junto o de com o i do it. I liked it. Ok? Sim, eu gosto. E na negativa, no, I didn't. Não gostei. Ou no, I didn't like it. E aí, na forma negativa do passado simples, você não precisa colocar o verbo na forma ed. Aí você deixa da forma infinitiva, ok? So, I didn't like it. Você não precisa mudar como na forma afirmativa, ok? Então, no present continuous, que é aquele do gerúndio, tá? Are you liking the new school? Você está gostando da nova escola? Então, quando coloca o ing, aí o verbo gostar fica gostando, ok? Fica no gerúndio. So, mesma coisa. Yes, I'm liking it ou I'm enjoying it. Tá? O enjoying é uma outra palavra que você pode aí substituir o like nesse caso, que significa curtir, gostar, ok? Na forma negativa, no, I'm not liking it. I'm not enjoying it. Então, eu não estou gostando, né? O it aqui, mais uma vez, substituindo a escola, para eu não precisar repetir a palavra, tá? Vamos fechar aqui e ir para o verbo modal would. Então, would, como o próprio nome diz, é um verbo modal porque ele tem aí esse poder de moldar o verbo e mudar. Então, olha aqui, ó. I would like to speak with you. Em vez de falar eu gosto de falar com você, com would ficará gostaria. Então, eu gostaria de falar com você. I would like to speak with you. Ok? E aí, para fazer a pergunta, você coloca o would na frente do sujeito, tá? Would you like to speak with me? Você gostaria de falar comigo? Então, para fazer perguntas no would, você não vai usar auxiliar nenhum, porque o would não tem auxiliar. O would já é o verbo que vai moldar tanto na afirmativa quanto na pergunta, ok? Então, para fazer a pergunta, você coloca ele na frente do sujeito e aí você molda a frase para uma probabilidade. Então, se transforma em uma probabilidade, ok? E 2, like como preposição, ok? Que significa como, de comparação. Então, você usa com o verbo to be. Exemplo, Brazil is not like Japan. O Brasil não é como o Japão. Brazil is more like Colombia. O Brasil é mais como Colômbia, como a Colômbia. My brother is like my mother. Meu irmão é como a minha mãe, um jeito ou fisicamente parecido. You are smart like your brother. Você é inteligente ou esperto como o seu irmão. Então, like aqui não como verbo, mas como uma preposição, tá? E mais uma vez nós temos aqui também outros verbos modais. Então, should e can são verbos modais também. Então, nós podemos usar com essa preposição. You should study like your sister. Você deveria estudar como a sua irmã. E aqui, I can drive like you. Eu consigo ou eu posso dirigir como você, tá? E aí, a gente usa ele com verbos regulares ou irregulares, a preposição. Né? Nós temos aqui, I like pizza just like pasta. Eu gosto de pizza simplesmente como eu gosto de macarrão. Ou como eu gosto de macarrão. Então, esse aqui está como verbo, I like pizza, eu gosto de pizza. E o segundo like na frase está com uma preposição como. Então, eu gosto de pizza como eu gosto de macarrão. Então, como eu gosto de macarrão. Então, I like pizza just like pasta. Segundo exemplo aqui, she's like my mother. She likes fancy things. Ela é como a minha mãe. Ela gosta de coisas chiques. Ok? De coisas chiques. Likes, e segundo likes aqui, é de gostar. Então, aí na terceira pessoa do singular eu consigo colocar o S. So, she likes fancy things. Ok? Então, primeiro aqui como, e o segundo de gostar. So, she's like my mother. She likes fancy things. Ela
É como a minha mãe, ela gosta de coisas chiques, tá? He's like anybody else. He needs food in order to live. Ele é como qualquer outra pessoa. Ele precisa de comida para viver, ou in order to live, com o objetivo de, e a gente traduz como para, tá? Então, in order to live, para viver. He's like anybody else. He needs food in order to live. Ele é como qualquer outra pessoa. Ele precisa de comida para viver. E aí, terceiro aqui, nós temos outras formas de usar o like. Nós temos look like, alike, unlike, dislike and likely. Vamos entrar profundamente aqui agora. Look like é o parecer de fisicamente. Quando você quiser falar de comparação, que alguém se parece com outra pessoa, você vai usar o look like, que o look é de olhar ou de visual, mas como fica esse parecer, tá? He looks like a friend of mine. Ele se parece com um amigo meu. He looks like. E aí, na terceira pessoa do singular, o verbo to look, que é o verbo olhar, recebe o S na terceira pessoa do singular. Segundo exemplo aqui, she looks like her mother. Ela se parece com a sua mãe. Ok? Então, look like você vai usar para expressar o parecer de fisicamente. Ok? Alike, parecidos ou iguais. Você pode usar também fisicamente, mas aqui você também fala de personalidade. Tá? Então, my brother and I are alike. Meu irmão e eu somos parecidos. Aqui, o alike, parecidos. Parecidos no jeito, gostamos das mesmas coisas, temos os mesmos trejeitos, alike, tá? They are alike in many aspects, but they don't like to eat the same kind of food. Eles são parecidos em vários aspectos, mas eles não gostam de comer o mesmo tipo de comida, ok? Olha que interessante essa frase aqui. Nós temos alike de parecido e like do verbo gostar, que eu coloquei aqui propositalmente para a gente poder fazer essa comparação aqui. Então aqui está como alike de parecido e aqui do verbo gostar. Vamos para o unlike. Unlike é o oposto, diferentes. My brother and I are totally unlike. Meu irmão e eu somos totalmente diferentes, tá? Então aqui é o oposto. Você colocou o one, tirou o a, colocou o one, fica diferente. They are unlike in many aspects, but they like to eat the same kind of food. Aqui estou colocando um outro exemplo contrário daquele outro exemplo que eu dei. Então, eles são diferentes em vários aspectos, mas eles gostam de comer o mesmo tipo de comida, tá? Então, unlike vai ser diferente. Dislike significa não gostar ou desgostar, né? Você vai usar nesses casos aqui. I dislike fast food. I prefer healthy food. Eu não gosto de fast food, né? Eu prefiro comida saudável, tá? Então dislike é desgostar ou não gostar. My father and I are very alike in one thing. We both dislike public transport. We prefer to drive our own cars. Meu pai e eu somos muito parecidos em uma coisa. Nós dois não gostamos de transporte público. Nós preferimos dirigir nosso próprio carro, ou nossos próprios carros. Ok? E likely, ele é usado para probabilidade. Você vai somar o like com ly, fica likely, e aí você faz uma frase de probabilidade. It's very likely to rain tomorrow. É muito provável que irá chover amanhã. Ok? It's very likely to rain tomorrow. É bem provável que chova amanhã. I'm likely to go to the beach on the next public holiday. É muito provável que eu vá para a praia no próximo feriado público, tá? No próximo feriado. Então, provável, é bem provável que. Então, esse provável que é likely. She's likely to visit her family at Christmas, ok? É bem provável que ela visite sua família no Natal, tá bom? Então, mais outras formas de você usar o like aqui, né? Look like, alike, unlike, dislike e likely, tá? E essa foi a aula com like, onde você aprendeu aí o like como verbo e ele como preposição. E eu espero que você tenha gostado dessa aula e a gente se vê no próximo episódio. I see you there. Bye bye.